Você sabia que Constantino, o grande imperador romano do século IV, foi inicialmente um pagão e só se converteu ao cristianismo no leito de sua morte? Sua conversão levanta questões sobre suas motivações, especialmente considerando que ele pode ter manipulado os cristãos para tirar proveito político. Constantino é conhecido por ter convocado o Concílio de Nicéia em 325 d.C., que resultou na consolidação da doutrina cristã e na criação do Credo de Nicéia. No entanto, há especulações de que ele influenciou os debates e até mesmo os textos sagrados para promover sua própria agenda política. Uma curiosidade interessante sobre Constantino é que ele foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, impactando significativamente a história da religião ocidental. A teoria da manipulação de Constantino na construção da Bíblia sugere que ele influenciou os debates e decisões do Concílio de Nicéia para promover seus interesses políticos. Durante o concílio, Constantino teria buscado unificar o cristianismo e fortalecer o Império Romano, aproveitando-se da religião como uma ferramenta de controle social e político. Há especulações de que ele teria influenciado na seleção dos livros que comporiam o Novo Testamento e até mesmo na formulação de certas doutrinas, visando a coesão do império sob uma única fé. No entanto, as evidências concretas sobre o grau de intervenção de Constantino na formação da Bíblia são limitadas, e a teoria continua sendo objeto de debate entre historiadores e teólogos. Diz aí: já conhecia a história de Constantino? Sabia que ele pode ter manipulado os escritos da Bíblia para controle populacional? Quando o imperador Constantino inventou a Bíblia, no século III, os cristãos eram livres para seguir o evangelho que quisessem. Mas essa liberdade gerava uma confusão muito grande, porque uns acreditavam que havia apenas um Deus, outros que eram 2, outros acreditavam que eram 30, e havia até os cristãos que reverenciavam 365 deuses. Convenhamos que era impossível controlar um rebanho de pensamentos tão dispersos, e foi aí que o imperador romano Constantino teve a grande ideia de reunir todos. O imperador romano convocou uma reunião em Nicéia, na atual Turquia, e com a autoridade de imperador determinou que a partir daquela data somente seriam aceitos os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João. Os demais evangelhos o imperador Constantino determinou que fossem queimados e os seus seguidores presos como hereges. A pergunta é: por que o imperador romano escolheu os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João? Por que outros livros contam a mesma história com enredos diferentes? Tratam Jesus como espírito e pregam a remissão dos pecados como meio de salvação. Já os evangelhos de Filipe, Tomé, Pedro e Madalena apresentam um Jesus muito mais próximo do homem, até porque Jesus se submeteu à circuncisão. Logo, não era só espírito. Aliás, os evangelhos que o imperador romano mandou destruir não tratam da virgindade de Maria nem da crucificação de Jesus. Aliás, não tratam de sofrimento nem provações de Jesus. Vejamos o Evangelho de Tomé. Disse Jesus: o reino está dentro de vós e também em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós, mesmo sereis conhecidos e compreendereis que sois os filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis a pobreza. Diferente do Jesus de Marcos, Mateus, João e Lucas, o Jesus de Tomé prega a salvação pelo conhecimento e não pela penitência. Sendo assim, caros internautas, eu prefiro o Jesus dos evangelhos de Tomé, Pedro, Filipe e Madalena. O Jesus dos evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João levam à descrença. Eles alimentam a desconfiança, principalmente porque Jesus não deixou nada escrito. Todavia, deve ter existido sim, mas existiu como o Jesus dos evangelhos de Tomé, Filipe, Pedro e Madalena. Afinal, qual a autoridade celestial do imperador romano Constantino para inventar a Bíblia? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, comente sua opinião e segue aí. Obrigada!